Olá, olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. E nesse vídeo aqui o assunto vai ser um exercíciozinho que a gente vai fazer do zero, um exercício bem simples, não é um tutorial de animação, não é um tutorial de design, vai ser um tutorial aqui que a gente vai só usar as regras de desenho que a gente aprendeu no vídeo passado e também, né, de tabela, algumas das outras coisas que a gente viu em vários vídeos passados. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o exercício. Então, primeiro de tudo, o que Rive sempre pede pra gente criar um artboard. Eu vou criar um artboard 500 por 500 mesmo. Vou deixar o nome artboard mesmo, não vou alterar isso. E o que eu quero fazer aqui é um planetinha. E aí depois eu vou fazer uma luazinha. E a animação que a gente vai criar é essa lua indo em volta do planeta. Então, para criar um planeta, da última vez que eu pesquisei, eles são redondos assim, né? Esféricos ou não, né? Se você for super técnico, você vai dizer que não. Mas tudo bem, vamos criar esse planetinha. Vamos dar uma cor de planeta aqui pra ele, uma coisa meio esquisita assim. E vamos criar uma textura rápida. Então eu vou pegar minha Pentool aqui, só fazer alguma coisa meio esquisita assim, né? Umas ondinhas, um desenho bem orgânico. Vou confirmar aqui e vou colocar esse desenho maravilhoso aqui, mais ou menos assim. E vou duplicar ele algumas vezes, então vou duplicar ele aqui, mas esse aqui eu vou, sei lá, rodar diferente. Vou mexer na escala dele, fazer bem livre assim mesmo. E aí esse aqui por fim, vou rotacionar esse também. Mais ou menos assim, e vou mexer na escala dele também para ele ficar mais esquisitinho. Perfeito. Esse aqui, então, é a textura do meu planeta. Eu vou selecionar todos esses elementos, vou apertar Command ou Ctrl G para agrupar essa textura aqui. E agora com essa textura selecionada, eu vou adicionar um clipe. Então eu vou vir aqui, vou clipar e vou selecionar como alvo do meu clipe a base do planeta. E aí a gente vai aplicar uma máscara aqui em volta desse desenho. E agora basta a gente selecionar a cor, né? Então eu posso selecionar o grupo mesmo lá na hierarquia e trocar de uma vez só a cor de todos esses elementos. Então eu vou pegar o eyedropper aqui, vou pegar a mesma cor que essa, mas vou deixar ela mais escura, mais saturada aqui para ficar mais, sei lá, esquisitinho. E agora sim, vou selecionar esses elementos, os dois, né? A textura e a base, e vou agrupar de novo, fazer o planeta. Perfeito. Vou rotacionar ele também aqui, para ele ficar nessa orientação com mais cara de planeta, né? Então beleza, a gente tem nosso planeta lindo ali, né? Maravilhoso. Agora falta uma lua. Então vou pegar aqui uma elipse, fazer uma lua mais ou menos desse tamanho. 58 por 58. Tá ótimo. Vou dar um zoom aqui nela. Vou deixar ela com mais cor de lua. Opa, movi sem querer o nosso planeta. Vou deixar ela com mais cor de lua, seja lá o que for isso, né? Talvez um pouco mais claro assim. E vou fazer outras elipses. Então eu vou duplicar ela mesmo usando o Command ou Ctrl D. Vou diminuir a escala aqui dessa e vou deixar ela com uma cor mais escura. Talvez até mais azuladinha, assim, sei lá, uma coisa assim mais ou menos. Tá ótimo. E agora eu vou fazer alguns círculos diferentes. Então, fazendo Ctrl ou Command D, eu vou duplicando e vou usando os gizmos aqui só para fazer alguns círculos diferentes, mudando a escala deles, adicionando um pouco de variação. E eu acho que assim tá bom, hein? Vamos fazer mais uma só. Mais uma... tipo aqui, assim. Pronto. Não vamos ser muito perfeccionista, porque não é um tutorial de como desenhar uma lua, né? Então beleza, a gente criou ali. tá meio feia, né? Não tem como, cara. Eu preciso dar um capricho a mais aqui. Mas não vou dar muito não, só mais uma. Pronto. Tá ali a nossa lua, com todas as suas crateras incríveis. E agora a gente só precisa agrupar tudo isso, né? Então vou selecionar primeiro os elementos aqui que compõem a textura. E vou dar um Command G. Agora vou selecionar a textura e a base e dar outro Command G. E vou dar 2 cliques para renomear de lua. Então perfeito. A gente tem nossa lua, a gente tem nosso planeta. Nosso planeta está centralizadinho, nossa lua também. Agora a gente precisa começar a animar. E lembrando, a animação que a gente quer criar é a lua orbitando, né, em volta desse planeta. E quando ela está por trás, obviamente, ela tem que estar atrás do planeta. Para isso a gente vai usar a regra de desenho. Então vamos começar já criando essa regra de desenho aqui no modo design. Eu vou vir aqui, selecionar a lua e ela está por cima do planeta na hierarquia, né? Então por padrão ela já está por cima, assim, dessa forma. Eu posso simplesmente vir aqui, criar uma draw order, clicando nesse mais, e aí eu vou dizer baixo planeta. Eu quero desenhar essa regra aqui, que eu já vou ativar, ela embaixo do planeta. Então eu vou pegar aqui as propriedades, vou dizer below target, e como target eu não vou selecionar o grupo do planeta, eu vou vir aqui e vou selecionar a base. Que precisa ser um shape que é desenhável, né? Então agora com essa draw order ativa aqui no meu inspetor, se eu passar a lua por aqui, agora ela vai estar atrás do planeta.
E agora basta a gente animar essa propriedade que a gente vai conseguir alternar entre as duas visualizações. Mas antes, só para dar um toque a mais aqui, eu vou criar uma cópia dessa lua. Não necessariamente uma cópia, mas aqui mesmo, dentro. Não, vai ter que ser uma cópia. Eu vou dar um comando D nessa lua e vou dizer lua sombra. E eu vou passar ela aqui para baixo da lua. Vou deletar esse grupo aqui da textura, só para ficar com a base. E aí eu vou fazer uma base mais escura aqui, mas com opacidade de 15%. E vou deslocar ela um pouco para baixo e para a direita aqui em relação à lua em si, né? Isso aqui vai ser a sombra da lua, né? Claro, lua, sombra. E o que eu vou fazer é passar ela para cá. Aliás, desculpa, vou alternar para a regra de desenho normal de novo. E vou passar isso aqui para a direita, as duas juntas, só para ver como é que isso aqui ficaria. Eu não estou vendo a minha sombra porque quando eu dupliquei a camada, ela também carregou essa ordem de desenho. Então ela está sendo desenhada embaixo do planeta. Então eu vou remover essa ordem de desenho aqui da sombra e tá lá a minha sombra. O que eu preciso fazer aqui agora é só ter certeza que eu vou pegar essa sombra, adicionar um clipe no planeta, porque eu não quero que quando a minha lua esteja aqui, a sombra apareça, né, cortando aqui para fora do planeta. A sombra só vai aparecer na superfície do planeta. Eu falei planeta várias vezes aqui nesse momento. E para terminar, eu vou só agrupar tanto a minha lua quanto a minha sombra dessa forma aqui, beleza? Então vamos passar a minha lua aqui para a direita e esse grupo aqui que é lua mais sombra, vou renomear ele assim para ficar claro, é o que a gente vai animar. E a gente tem também, claro, essas outras duas camadas e vai ter um probleminha lá na frente que a gente vai ter que resolver. Então vamos apertar Tab para mudar para o modo Animate, vamos selecionar a timeline aqui na aba de animações e vamos começar animando. Então a primeira coisa que a gente vai animar aqui é a posição. Então eu vou selecionar a posição aqui e eu quero que a nossa animação tenha 1 segundo. Vamos mudar a duração primeiro aqui, né? Clicando nessa abinha e vamos mudar para, sei lá, uns 8 segundos. Vamos deixar bem grandão aqui a nossa timeline e vou começar a minha animação aqui aos 3 segundos. Eu estou fazendo isso porque eu vou criar uma work area aqui, então eu vou até o 6, vou criar um keyframe só para conseguir selecionar eles, clicar com o botão direito e setar a minha área de trabalho. A gente vai ter no futuro aqui uns keyframes que vão para fora dessa área de trabalho, mas por enquanto agora a gente já tem aqui nossa timeline configuradinha e a gente tem aqui aos 3 segundos a posição lá na esquerda. Eu quero mais ou menos na metade, ou seja, aos 4,5 aqui, eu quero que isso esteja lá do outro lado. Então eu vou passar essa lua mais ou menos para cá. E agora eu vou selecionar esses keyframes. Se eu der play aqui, você vai ver que está acontecendo exatamente o que a gente quer que aconteça. A gente consegue colocar essa timeline como loop, que aí ela não vai parar de tocar, ela vai ficar sempre indo em volta do planeta. Óbvio, ela ainda está por cima, né, por enquanto. Mas eu vou adicionar uma interpolação cúbica nesses keyframes, só para já dar uma amaciada nesse movimento, ficar um pouco mais... desacelerar ali quando ela está só indo, se movendo para longe da câmera e não de um lado para o outro. Então, dá essa amaciadinha aqui. Beleza, a próxima coisa que eu quero fazer agora sim, eu vou criar os keyframes da ordem de desenho. E a gente criou a ordem de desenho dentro do objeto Lua aqui, né? Se a gente vê aqui, embaixo do planeta. E se eu criar agora esses keyframes aqui, então se eu vier, né, minha Lua, aqui eu quero que ela esteja normal. Então para criar o keyframe, né, se eu clicar direto aqui ele não cria. Então eu vou trocar para embaixo e trocar de volta para normal. Aí ele criou aqui o keyframe da regra de desenho. Então aqui ele está normal. E a partir daqui, quando ele, né, saiu ali de cima do planeta, que eu quero passar ele para trás, a gente faz esse fakezinho e coloca ela embaixo do planeta agora. E agora quando a gente passa ela para cá, você vai notar que alguns probleminhas acontecem, né? O primeiro é que a sombra tá se comportando de uma forma esquisita ali, né? E o segundo é que parece que a sombra também tá pegando ali parte da textura do nosso planeta, né? Então, se eu vier aqui na textura do meu planeta, repara que esse objeto aqui, né, tá sendo pego pelo clipe da sombra. Então a nossa sombra tem um problema. Como a gente decidiu fazer ela depois, e a gente já tinha colocado a ordem de desenho na Lua, deu um probleminha ali. Mas a gente pode resolver isso facilmente só reconfigurando a nossa ordem de desenho para o grupo, em vez de para a Lua como um todo, só para a Lua individualmente, né? Então vou fazer o seguinte, vou de volta para o modo Design, vou deletar esse baixo do planeta da Lua, vou pegar o grupo Lua Sombra, vou criar uma regra de desenho aqui, chamar só de planeta, pra gente ir mais rápido, e vou colocar
below a base do planeta. Pronto, já corrigimos isso aqui. Agora a gente pode voltar para o modo Animate e agora sim criar os keyframes nessa regra de desenho aqui do grupo inteiro. Então aqui ele vai ser normal, quando passar para lá ele vai ser planeta. E agora sim, se a gente der play, isso aqui tá fazendo mais sentido, né? Devia ter feito isso antes, mas é bom que a gente, né, como é um exercício mais prático aqui, a gente mostra como resolver potenciais problemas assim também. Então agora o grupo inteiro está indo para trás, então a sombra também está sendo desenhada atrás, e a gente já se livra desses dois problemas de uma vez só. Agora a última coisa que eu queria adicionar aqui é uma escala, né? Porque quando a Lua está aqui na frente, ela está maior, quando ela está lá atrás do planeta, ela está menor. Então vamos pegar aqui e a escala, em vez de animar no grupo, a gente vai animar a Lua e a sombra individualmente, né? Porque quando a gente quer que essa Lua aqui diminua, a gente não vai fazer assim e a sombra vai diminuir dessa forma. Provavelmente a gente quer um efeito diferente, a gente quer a Lua e a sombra diminuindo ao mesmo tempo dessa forma aqui. É bem parecido, né? Mas tem uma diferença sutil ali. Enfim, talvez seja só perfeccionismo da minha parte, mas eu vou criar os keyframes aqui nesses dois grupos de baixo. Então, vou criar mais ou menos, ó, vou criar primeiro as posições que eu quero, né? Primeiro eu vou com os dois selecionados, a Lua e a Lua sombra, vou criar um keyframe em X e em Y aqui na escala. E agora a gente vê esses keyframes criados aqui embaixo. E eu vou dizer que quando a Lua está a maior de todos, ele está assim, 100% mesmo. Eu vou vir aqui para metade. Vou dizer que quando a Lua está lá no fundo do planeta, ela vai estar em 10%, talvez? Um pouquinho maior, então 20%. Perfeito. Então aqui eu tenho meus keyframes. E eu vou só pegar os keyframes do 100%, vou copiar eles. Lá no final da minha timeline eu vou colar todos eles de uma vez. Vou selecionar todos eles, vou aplicar a interpolação cúbica. E agora a gente tem uma coisa que parece mais ou menos com isso, que não é o que a gente quer, não ainda, né? O que a gente precisa fazer é deslocar um pouco esses keyframes. Então, primeiro de tudo, esse loop aqui que a gente tem, né, da escala, eu vou primeiro copiar todos eles e colar mais uma vez. Então a gente tem mais keyframes ali. Tem uns que estão até fora da nossa área aqui, né? E para selecionar eles eu posso só pegar clicando direto na escala e segurando o Shift, clicando em cada uma delas, XY, XY. A gente pode pegar todos esses keyframes e agora eu vou arrastar todos eles um pouquinho mais para cá. Então mais ou menos aqui, quando o planeta está na frente, aliás, a Lua está na frente do planeta, mais ou menos aqui, é aqui que eu quero que o keyframe de 100 esteja. E aí provavelmente, né, ele já alinhou quando ela está aqui atrás do planeta, é quando eu quero que esse keyframe de 20 esteja valendo. E aí eu posso até deletar essa cauda aqui que sobrou, que esses keyframes já estão, né, interpolando aqui dentro da minha área de trabalho. Então se eu der play, provavelmente a gente já vai ter um loop perfeitinho da Lua indo em volta do planeta. E a gente consegue adicionar quantas animações a gente quiser ainda em cima disso, várias camadas diferentes de animação. A gente vai ver mais isso no futuro, mas tá aqui esse exercício feito. Eu espero que você tenha feito dele uma coisa sua. E não esquece de marcar esse vídeo como gostei para dizer que você já fez esse exercício para você mesmo, enquanto você contribui com o projeto. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre alguma coisa. Tenho fé que sobre alguma coisa a gente vai falar. Então eu te vejo lá. Obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.